Bom dia, irmãos e irmãs. Bom dia a todos vocês que acompanham nosso programa no dia a dia, nosso programa diário. Palavra Viva. Momento especial em que nós podemos ouvir a palavra e meditar a palavra. Hoje o Evangelho é de Lucas 13, versículos 18 ao 21. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia: a que é semelhante o reino de Deus, e com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda, que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore, e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. Jesus disse ainda: com que poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que o Evangelho perdoe nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, Jesus, no início desse texto do Evangelho, ele pergunta: a que é semelhante o reino de Deus? E com que poderei compará-lo? E Jesus, então, nos fala da semente de mostarda, como também Jesus fala do fermento, que a mulher pega e mistura na farinha. Caríssimos irmãos e irmãs, o que nós somos convidados a refletirmos aqui é, primeiro, o reino de Deus é a simplicidade. O reino de Deus é a simplicidade de uma semente, que nasce e cresce. Muitas vezes, irmãos e irmãs, o mundo, o sistema, não acolhe isso, não dá credibilidade. Mas, na verdade, o reino de Deus, ele precisa ser acolhido. Ele precisa ser acolhido, e precisamos darmos oportunidade para que ele possa crescer. Crescer como uma semente pequena que cresce e dá frutos. O reino de Deus. O reino de Deus é como um fermento que, lançado na massa, a massa cresce. Parece que você, olhando para aquele fermento, você talvez não dá muita atenção. Será que não é o que vai acontecer? Mas se você mistura esse fermento, se você mistura na farinha, esse fermento ele vai crescer, essa massa vai crescer, e nós teremos lindos pães, bonitos pães. É assim. Então, acolha o reino de Deus, dê credibilidade para o reino de Deus crescer no seu coração, na sua casa, na sua família, em todos os ambientes, em todos os lugares.
Irmãos, irmãs, não é? O reino de Deus é a simplicidade de uma semente de mostarda. Não é? O reino de Deus é a simplicidade de um pouquinho de fermento que faz a diferença quando nasce, cresce e dá fruto. Quando o pão cresce, a massa cresce, temos, repito, lindos pães. Acolhemos o reino de Deus em nossa vida, em nosso coração, em nossa casa, enfim. Irmãos, recebam a bênção neste momento. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso desça sobre todos, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.